Paz, amados. Aleluia. Paz, irmãos. Nesse momento nós queremos lhe convidar mais uma vez para estar juntos conosco em um só Espírito, adorando ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Com alegria, com regozijo em nosso coração, nós vamos nesse momento adentrar a presença do Senhor. Amém? Está preparado? Esse é o melhor momento do nosso dia. Amém? Glórias a Deus. Quero te pedir nesse momento para que você feche seus olhos, se for possível, se não medite em meio a essa oração conosco. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Agradecer o nome do Senhor nesse momento. Senhor, Deus tremendo, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus de infinita bondade, é o Senhor que nós glorificamos e exaltamos nesse momento. É o Senhor que nós levantamos um alto e sublime trono. É o Senhor que nós queremos nesse momento exaltar, Pai. Não há outro além de Ti, não há ninguém tão poderoso como o Senhor. E como nós relatamos a cada momento sobre os testemunhos que nós damos da Tua infinita bondade, nesse momento nós queremos dizer que nós somos mais do que vencedores, porque até aqui o Senhor esteve conosco, porque o Senhor continuará conosco, porque o Senhor realiza milagres ainda nesse tempo. E nesse momento, Pai, nós queremos louvar o Teu nome, começando com mais um culto na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Nesse momento, continua conosco e que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas e através das vidas dos nossos irmãos que estão acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero me convidar a louvar o nome do Senhor com alegria. Vem lá. Não
paz de Jesus, querido. Como vai você? Como vai a sua casa? Como vai a sua família? Que bom estar mais uma vez aqui com você, através desse vídeo, onde nós vamos poder compartilhar a palavra de Deus. Que bom nós podemos estar louvando a Deus ainda que, ausente do templo onde nós nos reunimos, do local de culto, onde coletivamente nós nos reunimos, nós podemos compartilhar de casa em casa. Estar compartilhando a palavra de Deus com você, entrando na sua casa, abençoando você e a sua família. Talvez, e depois de um louvor maravilhoso como esse que os irmãos agora trouxeram, onde nós compartilhamos também, cantamos na nossa casa, porque hoje está tudo assim, né? Nós agora vamos poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e será um prazer poder participar desse momento com você. Mas antes disso, nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quero lembrar a você que mesmo ausente do nosso local de culto, nós continuamos honrando ao Senhor, porque isso também é o nosso culto ao Senhor. Devolver ao Senhor os dízimos que pertencem ao Senhor, ou seja, parte daquilo que vem às nossas mãos e também dar a nossa oferta de amor para que haja suprimento na casa do Senhor, porque esta é a palavra de Deus sendo aplicada nas nossas vidas e através disso nós temos sido abençoados financeiramente. Deus tem nos trazido prosperidade, saúde, não é? Porque você há de convir comigo que muitas vezes o devorador entra na nossa casa, na nossa vida, através de uma doença, através de um equipamento nosso que quebra, através de uma dificuldade qualquer que surge, e aquelas reservas que nós temos, nós somos obrigados a gastar em coisas que nós não gostaríamos de gastar. Então, Deus, através da sua palavra, Ele nos promete multiplicar em nossas vidas e nos abençoar a renda. E a renda que é abençoada por Deus, o devorador não pode tocar, porque o devorador não tem poder e autoridade sobre aquilo que é abençoado por Deus. Então, quero convidar você a, neste momento, honrar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós vamos deixar aqui a conta da igreja, e como eu sempre digo, se você tiver alguma dificuldade para fazer o depósito, é só você entrar em contato comigo, eu vou até você, vou receber o seu dízimo, vou abençoar a sua vida e farei o depósito na conta da igreja para que haja suprimento na casa do Senhor e possamos aí cumprir, honrar com os compromissos da casa do Senhor. Vai ficar aqui a conta da igreja e eu desde já quero orar e abençoar você que vai dizimar e ofertar, e você também que tem feito isso periodicamente e tem honrado a Deus. Com certeza Deus irá te abençoar rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que têm dizimado, que têm ofertado, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, que o Senhor possa abençoá-los conforme a tua palavra, Senhor, que haja mantimento na casa dos meus irmãos, que haja suprimento, que haja provisão, que eles possam prosperar em tudo que fizerem, Pai. Tudo que estiver amarrado agora, que estiver preso, que estiver bloqueado, que seja liberado pela tua mão e que o Senhor possa mostrar, ó Deus, o teu poder na vida financeira do teu povo. Abençoe aqueles que vão participar neste momento com as mesmas bênçãos, Senhor, que haja multiplicação na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que desde já Deus te abençoe rica e abundantemente, que Deus multiplique na sua vida. Vamos à palavra de Deus, tem uma palavra para compartilhar com você nesta noite, e ela fala sobre aquele momento em que Deus, ele levanta o primeiro rei em Israel, chamado Saul. Você deve conhecer muito bem esta passagem, ela está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Israel pede um rei.
E diz assim a palavra do Senhor. Se você não tiver a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, compartilhe com as pessoas que estiverem juntos com vocês aí, e que será sempre uma bênção. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir esta questão com Samuel. E eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles lhe pedem, pois a mim me rejeitaram e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Que palavra tremenda essa! Irmãos, que coisa terrível nós acabamos de ler aqui agora. Um povo que está olhando para as outras nações, que está vendo a forma como elas são dirigidas. Elas têm um rei que domina sobre elas, que determina como eles devem viver, e eles desejam a mesma coisa. E eles chamam Samuel, por ele estar velho, acham que ele não tem mais condições, e pedem a ele um rei também, por entenderem que seus filhos não seguiam o seu caminho, não eram homens honestos, leais, homens sérios, como Samuel era. E eles pedem a Samuel para lhes levantar um rei, assim como os outros povos o tinham. E Samuel se entristece com esta passagem, com este momento, com essa situação em que ele foi exposto ali, e ele se entristece e ele vai buscar ao Senhor. E o Senhor dá uma palavra terrível, que chega a nos deixar entristecidos, nós que temos vivido com Deus, que temos desfrutado da presença de Deus, do governo de Deus, da maneira como Deus cuida de nós. Nós nos entristecemos quando lemos esta passagem aqui, que diz respeito à rejeição a Deus. Rejeitaram o profeta de Deus e agora rejeitam a Deus. E o profeta entristecido, Deus puxa toda a carga para ele. E Deus diz para ele: Samuel, faça como eles querem, porque eles não rejeitaram a você, não se entristeça. Eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a mim. E isso não é de hoje. Isso não é de hoje. O Senhor fala a Samuel, ele diz: desde quando eu os tirei da terra do Egito, os libertei do cativeiro, eles têm me tratado desta forma. Eles têm me rejeitado. Eles têm me deixado de mão. Eles têm me abandonado. Eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Eu tenho olhado muito para a maneira como as pessoas elas têm reagido nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, um tempo que nos levou a mudar todo o nosso modus vivendus, né? Nos levou a nós interagirmos de forma diferente com Deus, com as pessoas, com o trabalho, não é? E hoje está tudo um pouco modificado, e eu acredito piamente que as coisas, elas daqui para frente, elas serão bem diferentes de como elas eram. Eu tenho certeza disso no meu coração. Nada voltará a ser o que era antes. Nada será como antes.
a nossa relação com o mundo, a nossa relação com Deus, a nossa relação com família, a nossa relação com trabalho será diferente. Mas o que nós muitas vezes temos ouvido aí, dentro dessas manifestações todas, é exatamente isso. As pessoas hoje, elas costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus, e há uma pressão muito forte com relação a tudo isso. E nós vemos aí uma manifestação popular, né, em prol daquilo que o povo acredita ser melhor. Só que nós temos uma divisão muito grande, e esse debate é muito acalorado, né? E costuma-se dizer que a voz do povo é a voz de Deus, porque o povo tem uma tendência a se unir, aqueles que têm os mesmos propósitos, e eles têm nessa união, eles têm ganhado força para exigir algumas coisas, como se tudo aquilo que nós acreditamos fosse correto. Parece que a nossa voz, quando nós nos unimos com meia dúzia de pessoas mais, que concordam com os nossos pensamentos, parece que a nossa voz é a voz da razão, mas quando eu olho para os textos que nós estamos aqui diante deles, quando eu olho para esse texto e demais textos que vão seguindo essa sequência aqui, eu vou percebendo que a voz do povo em nenhum momento da história do ser humano foi a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo, se ela é a voz de Deus, é do Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Então, esta afirmativa, ela é uma afirmativa que nos lança em uma areia movediça, onde nós acreditamos que estamos certos, onde nós acreditando que a nossa palavra é certa, nós nos afundamos sem podermos sair daquele ambiente de areia movediça, daquele ambiente de morte, né? E vamos nos afundando ali, ou seja, aquilo que parecia ser seguro não era, vai nos submergir e nós não vamos conseguir sair disso. E foi exatamente isso que acontece aqui com o povo de Israel. Eles, cansados de serem dirigidos por Samuel, que era orientado por Deus, um profeta de Deus, um juiz em Israel, eles pedem o rei e eles deixam muito claro: nós queremos um rei como os demais povos têm. Que coisa tremenda! Um rei como os demais povos têm. E ouça, a maior verdade é que nós não temos a consciência, muitas vezes, do que é decidir por deixar Deus de fora, decidir por seguir os nossos próprios passos sem Deus. E depois, quando tudo está ruim, quando tudo aquilo que nós planejamos está arruinado, quando vem a ruína, nós temos a tendência a buscar a Deus para tentar consertar aquilo que nós erroneamente decidimos, aquilo que nós erroneamente desejamos em nosso coração. E esse momento é um momento que nós precisamos compreender. Quando este povo saiu do Egito, Deus os guiou. Ouça bem, quando nós saímos das nossas dificuldades buscando a Deus, Deus nos guiou. Quando nós clamamos a Deus, Deus nos guiou. Deus nos sustentou até aqui. Deus nos protegeu até aqui. E deveria ser esse o pensamento daquele povo, e deveria ser esse, deve ser esse o pensamento de todos nós, que um dia buscamos a Deus e vimos a mão de Deus agindo a nosso favor, nos tirando de um tremendal de lama, nos tirando do Egito,
Egito, nos tirando da escravidão e nos colocando em um lugar seguro e nos guiando e nos sustentando durante toda a nossa trajetória. Aquele povo havia experimentado o que nenhum outro povo experimentou até hoje da parte de Deus, mas estruturas que não são formadas a partir da vontade de Deus, a partir da palavra de Deus, elas têm uma tendência na sua fragilidade, porque são feitas com conceitos sobre conceitos humanos, elas têm a tendência a ruir, e quando elas ruem, tudo que está alicerçado sobre elas também rui com elas. Reinos se levantam e reinos são abatidos, reinos se abalam, reinos caem, queridos, muitas coisas mudam, mas aqueles que confiam no Senhor, esses avançam, queridos, eles jamais serão abalados. O Senhor, ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus tirou Israel do Egito e guiou Israel, suprindo todas as necessidades. O salmista lá no Salmo 20, no versículo 7 e 8, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aqueles que confiam no Senhor estarão sempre de pé. O segundo passo é não aceitarmos a vontade de Deus pela metade. Entenda bem isso. Muitas vezes nós estamos orando a Deus, nós estamos até pedindo a Deus para fazer a sua vontade. Israel fazia isso. Israel queria a bênção de Deus, mas queria que os seus desígnios fossem segundo os seus propósitos. E nós precisamos entender isso, querido. Nós não podemos aceitar a vontade de Deus pela metade. Nós, quando aceitamos pela metade, nós estamos rejeitando a Deus. Deus não pode ser aceito pela metade. A sua vontade não pode ser aceita pela metade. Tem muitas pessoas que querem algumas coisas de Deus e querem outras que Deus não se manifeste. Desejam decidir por si mesmos, então as suas vidas nunca estarão nas mãos de Deus. Diga ao seu irmão: Deus te quer por inteiro, Deus quer todo o seu coração. É interessante isso que a Bíblia nos diz, que nós vamos encontrar a Deus quando nós o buscarmos de todo o coração, de todo entendimento e com toda a nossa força. É aí que nós vamos encontrar a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com homens, nem com entidades espirituais, nem com governos. Deus é soberano, Deus é absoluto. Não acenda uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós não podemos fazer isso. Eu não sei se isso serve como advertência para pessoas que querem cercar-se de todos os lados, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos estar totalmente submetidos a Deus. Queridos, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, nós vamos ver Elias dizendo, se achegando ao povo e dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amados, nós somos a resposta de Deus para esse mundo quando nós estamos totalmente submetidos a Deus, quando nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Nós precisamos confiar no governo de Deus. Israel, por não confiar naquele momento no governo de Deus, Israel passou por apuros. O seu rei que foi levantado foi um dos piores reis que Israel já teve, e aquele rei levou Israel a derrotas tremendas. O seu fim foi escabroso. O fim da sua casa, da sua família, foi terrível. Foi terrível. Se o sistema financeiro está falido, Deus tem nos sustentado. Eu tenho dito isso. Se você confiar em Deus, Deus não deixa te faltar nada. Se você confiar em Deus,
pode cair tudo ao teu redor, mas você estará de pé, será sustentado por Deus. Aqueles que confiam no Senhor, que têm sido sustentados pelo Senhor, podem dizer amém neste momento, porque eu tenho certeza que se você tem confiado no Senhor nesses momentos difíceis que você tem vivido, Deus tem te sustentado nos piores momentos, e nesse momento não será diferente, querido. Muitos, se estiverem passando noites em claro, vão poder dormir. Nós vamos descansar, porque nós confiamos no Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, em Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, queridos. E eu quero encerrar esta mensagem. É uma mensagem para esse tempo, é uma mensagem para este momento que nós estamos vivendo. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 17, eu quero abrir aqui a palavra de Deus com você. Diz assim: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como eles, os israelitas, fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e não lhes dei descanso. Olha que coisa tremenda. Eu quero ir para o fim desta mensagem dizendo a você o seguinte: nós estamos vivendo momentos difíceis, tempos terríveis, onde as nossas escolhas, elas não têm agradado a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque nós também temos nos tornado oponentes de Deus. Nós queremos Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos nos colocar debaixo da potente mão do Senhor. Nós temos buscado os nossos próprios desígnios, nós temos buscado o nosso caminho no nosso próprio entendimento humano. Nós temos que entender uma coisa: o homem e tudo aquilo que foi criado pertence a Deus. Ninguém sabe melhor do que Deus o que é bom para mim e para você. Eu quero fazer menção a uma coisa que está sendo muito evidenciada também aí na televisão e tudo mais. É com relação à natureza. Para você ter uma ideia, eles vêm se reunindo há anos, não é? Para tentar estabelecer critérios, leis que possam ajudar a recuperar a fauna, a flora. Tem falado-se muito de camada de ozônio, tem se falado muito sobre efeito estufa, sobre tantas coisas, sobre poluição e tudo mais, e ninguém conseguiu até hoje encontrar uma metodologia que nos próximos 20, 30 anos possa trazer uma recuperação na natureza. E Deus, neste momento de pandemia, Ele nos mostra claramente, irmãos, como é simples. Deus nos colocou nesta terra e nos deu a ordem de cuidarmos de todas as coisas, de cuidarmos da natureza, porque ela nos serviria, porque Deus fez tudo para Ele. Tudo que existe, a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que a terra, tudo que nela há, e o homem que nela está, pertence ao Senhor. Então, Deus deu um jeito nisso, rápido, para nos tirar desse engano, porque em cima de tudo isso, muitas pessoas estão ganhando muitas coisas. Então, com esta pandemia, nós estamos aí há 3 meses, vamos para 4 meses que não podemos ir à praia, que não podemos sair de casa, né? É claro que tudo está muito limitado e nós temos visto na televisão, nós temos visto nos meios de comunicação a forma como a natureza está reagindo e se apresentando. Eu mesmo tenho postado as fotos que eu tiro 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, né? Que céu maravilhoso, nós estamos vendo o sol
nascendo como nunca vimos antes. Nós estamos vendo um colorido no céu que nunca vimos. Estamos vendo estrelas que nunca vimos. Estamos vendo os rios se recuperando por si mesmos. Estamos vendo os animais. Existem animais que estavam considerados extintos e voltaram a aparecer na natureza. Nós temos visto animais vindo a lugares que eles não vinham há anos. E nós temos visto que até o mar tem mudado de cor. Querido, o ar que nós respiramos tem mudado. Deus parou o homem 3 meses, porque esse vírus é permissão de Deus. Eu creio que não é a vontade de Deus, porque Deus não deseja mal para ninguém, mas é a permissão de Deus por aquilo que o homem vem praticando, não é? E aí nós vemos a natureza se recuperando de uma forma fantástica e absolutamente recordista. Nós, em um tempo recorde, nós temos visto a natureza se recuperando. Querido, eu quero deixar uma palavra para você. Nós precisamos escolher um rei. Nós precisamos escolher um rei. E esse rei chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, porque dele, para ele, são todas as coisas. Não é? A Bíblia vai dizer, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem a primazia em tudo. E ele precisa ser reconhecido. Deus quer guiar os nossos passos. Deus quer fazer da sua vida uma vida abençoada. Querido, não decida as coisas por você mesmo. Não decida. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Ore por ela e diga, Deus, me dá a capacidade de eu poder dirigir a minha família. Você que é pai de família, você que é mãe. E Deus vai te dar. Teus negócios, teu trabalho, a maneira como você vai decidir as coisas. É Deus quem precisa decidir. Quando Deus ele reina na nossa vida, quando ele é Senhor da nossa vida, tudo é diferente, irmãos. Eu quero deixar aqui para você, Saul foi um dos piores reis que Israel já teve. Colocou Israel em situação difícil. Sabe por quê? Porque enquanto era Deus que dirigia Israel, Israel vencia. Israel prevalecia. Israel tinha uma vida abençoada. Mas eles não estavam satisfeitos. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando para outros povos. Meu Deus, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós pertencemos a Ele. Tudo o que há pertence a Ele. Ele precisa reinar sobre tudo. Deus reine na sua casa, que Deus reine no seu trabalho, que Deus reine no seu coração, que você seja totalmente submisso a Deus, porque Deus vai te fazer reinar. Reis e sacerdotes reinam e servem a Deus, ministram diante de Deus, quando Deus se torna Deus em nossas vidas. É Ele reinando em nossas vidas que nós reinamos. Amém, querido? Eu quero orar com você e dizer a você, Deus sabe tudo o que você precisa. Não abra mão disso. Não abra mão de Deus. Um beijo no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, agradecer ao Senhor por esta palavra, abençoar meus irmãos. Abençoar esta igreja que está diante de mim aqui agora, Senhor, e pedir que esta palavra ela chegue a muitos lugares, que o Senhor abençoe, que se há, ó Deus, dificuldades, ó Deus, para se decidir, dificuldades para organizar, dificuldades para vencer, para prevalecer, que o Senhor assuma o controle. Nós não queremos ser governantes das nossas próprias vidas, nós queremos que o Senhor reine sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração, que pais, mães, filhos, que os setores da nossa sociedade, eles possam ser conduzidos pelo Senhor, mas isso começa na nossa casa, isso começa em nós, porque se o Senhor reina em nossas vidas, aonde nós estivermos, nós iremos levar o governo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos proteja de todos os ataques do inimigo e de toda decisão falsa, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero abençoar a sua vida e dizer a você que logo, logo nós estaremos mais uma vez aqui
pregando a palavra de Deus, eu quero contar com a sua presença. Quero pedir a você que entre nesse canal do YouTube, você se inscreva lá, clique no sininho, coloque seu like lá e se quiser compartilhar alguma coisa, deixe lá a sua mensagem também. Um beijo no seu coração e até a próxima.